Bom, só relembrando então, né? Aqui que a gente viu na última aula, né? Vou colocar aqui a aula de hoje, né? Hoje é 22/10. Então, o que a gente estava estudando, né? Parte de homeomorfismos. Né? Então, se eu tenho aqui uma função f definida de dois espaços métricos, né? Mn, ela é um homeomorfismo. Então, fica bem atento, né? É homeo, tá? Se eu tirar o e daqui, aí é outra coisa, né? Que é o que vocês estudaram em álgebra. Tem homomorfismo. Se isso aqui, primeiro, eu tenho que f tem que ser bijetora, né? E tanto a função quanto a inversa dela f e a f menos 1 são contínuas. Então, as propriedades, né, que a gente fala que são preservadas por homeomorfismos são o que a gente fala em variantes topológicos. Tá? Bom, o que a gente viu, né? Só lembrar o exemplo que a gente viu da projeção estereográfica. Então, ó, se eu tenho aqui ó, em R3, melhor, deixa eu fazer aqui no... Tá? Não vou deixar aqui não. Vou fazer aqui no GeoGebra, que é mais fácil da gente enxergar, né? Então, aqui, a projeção estereográfica. Então, vamos lembrar como que a gente encontra a projeção estereográfica. Depois eu coloco aqui a... Só abrir aqui. Peraí. Então, ó, se eu tenho aqui... vou precisar de uma semisfera. Não quero toda ela, quero só uma... Deixa eu ver se tem mais coisa que tem semisfera. Esfera. Vou ter aqui só uma semisfera, né? Tá. Eu vou pegar a esfera toda, mas na verdade eu preciso só da semisfera, tá? Vou pegar até aqui. Não, foi de raio 1, né? A gente pegou. Então, essa aqui. Então, lembra que se a gente pegar... Pensa aqui só na parte de cima, tá? Só na semisfera. Então, se eu pegar qualquer reta, né, que passa aqui, ó, nesse ponto, e ela intercepta, né, os pontos da esfera, então ela vai definir cada ponto do plano, né? Então, por exemplo, se eu pego para cada ponto da esfera, a gente consegue uma bijeção entre esses pontos aqui, né, da calota superior e os pontos do plano, né? Perdão, é a esfera toda sem o ponto aqui de cima, né? Não é semisfera não. Então, ó, se for aqui interno, né, se ela interceptar aqui embaixo, ó, ele vai pegar os pontos internos desse disco aqui. E se ela interceptar na calota esférica aqui de cima, vai interceptar o plano, né, em pontos aqui fora desse disco. Então, a gente montou essa aplicação. Isso aqui é uma bijeção da S2 menos esse ponto aqui, né, no R2, tá? Então, a gente construiu aqui a aplicação. Então, esse conjunto S2, né, que é a esfera em R3 de raio 1 menos o polo norte, ele é homeomorfo ao plano R2.
Então, o homomorfismo é isso, né? Geometricamente, eu estou apontando aqui. Eu vou pegar a reta que passa aqui nesse ponto, né? E nos pontos da esfera. Então, aqui eu defino um homomorfismo da esfera menos um ponto no plano. Então, bom, então, isso aqui define um homomorfismo, né? Da esfera S2 menos o ponto lá 001, né? Na verdade, eu consigo fazer qualquer um deles, tá? Só vai mudar o plano que eu vou considerar, né? Então, aqui, ó, 001 em R2, né? Aí a gente mostrou, tá? A aplicação que a gente mostrou na aula passada. A gente viu também que então esse aqui é homeomorfismo, né? Bom, um outro que a gente viu, né, que aí não era homeomorfismo, foi a aplicação, né? Φ aqui, ó, do intervalo fechado em 0 aberto em 2π em S1. S1 é o círculo, né? Então, ó, aqui por que é o 1, por que aqui é o 2, né? Porque o S1 é uma curva. Então, a circunferência de centro 0 e raio 1. Aqui é a esfera de centro 0 e raio 1. Então, a esfera é uma superfície, por isso que é S2, e o círculo é uma curva, por isso que é S1. Então, aqui a hora que a gente pegou θ, né? Aplicação usar coordenadas polares, né? Cosseno θ, seno θ, né? Então, ó, bom, a gente tem uma aplicação que pega aqui, ó, um intervalo 0,1, ou, perdão, 0,2π, né? Esse aqui em R. E leva aqui na circunferência unitária. Então, vamos colocar ela aqui no plano, fica mais fácil de a gente enxergar, né? XY. Y. Então, à medida que eu pego um θ aqui, né? Eu vario θ, eu vou estar pegando pontos aqui, ó. Aqui é o ponto de coordenadas cosseno θ, seno θ. Da mesma forma, esse ponto aqui, ó, como ele está na esfera, no circunferência unitária, né? Eu tenho, se eu pegar um ponto aqui no plano, eu tenho um único ângulo, um ponto, desculpa, na circunferência de raio 1, eu tenho um único ângulo θ entre 0 e 2π, que isso aqui vale cosseno θ, né? Seno θ, né? Ou seja, seno θ aqui, cosseno θ aqui. Então, ela é uma objeção. Ela é contínua porque, lembra, para essa aplicação ser contínua, cada componente tem que ser contínuo e as funções seno e cosseno são contínuas. Agora, por que φ é menos 1 não é contínua? Né? A gente mostrou porque se ela fosse contínua, toda sequência, né, quando que uma função é contínua, né? Se eu pego uma sequência convergindo com um ponto, a imagem inversa, a função aplicada nessa sequência converge para a função aplicada no ponto. Então, ó, se eu pegar o ponto P aqui, ó, como sendo ponto 0, aqui, né? Ó, aqui é a φ, aqui é a φ é menos 1. Então, para φ é menos 1 ser contínua, se eu pegar qualquer sequência convergente para esse ponto aqui, a imagem dela tem que convergir para a imagem desse ponto. Então, lembra, quem que foi a sequência que a gente pegou, né? Vou pegar a sequência aqui, ó, Pn, sequência em S1. Então, bom, aqui era cosseno, θ não, 2π,
menos 1 sobre n. Né? No fundo, eu estou pegando uma sequência aqui, ó. Deixa eu mudar a cor, só para esse risco. Vou pegar uma sequência aqui em S1, aqui, aproximando, tá, desse ponto aqui, ponto 1, 0. Tá? Então, é cosseno de 2π menos 1 sobre n, seno de 2π menos 1 sobre n. Então, observa que isso aqui converge, né? Ó, limite de Pn, quando n vai para infinito. Isso aqui é igual, né? Limite em cada componente. Eu já vou colocar o limite aqui. Vou colocar assim, depois eu coloco cada... Não é direto. 2π 1 sobre n, seno 2π menos 1 sobre n. Bom, aí eu tomo o limite em cada componente, né? Função contínua. Limite do cosseno disso é o cosseno do limite disso, vai dar cosseno de 2π, seno de 2π. Isso aqui dá um 0, que é o ponto P. Então, essa sequência Pn converge para P. Né? Então, isso, né? Agora, quem que é φ menos 1 desse Pn? Isso aqui, ó, é 2π menos 1 sobre n. E quem é φ menos 1 de P? Φ menos 1 de P é 0. Por quê? Nesse intervalo aqui, ó, fechado em 0, aberto em 2π, o ângulo que faz aqui, o θ é igual a 0, né? Cosseno de 0, seno de 0, que dá 1, 0. Ou seja, o limite, né? Limite de φ menos 1 de Pn, quando n vai para infinito, isso aqui dá 2π. E φ menos 1 de 0, de P, desculpa, isso aqui é igual a 0. Ou seja, eu tenho uma sequência aqui, Pn converge para P, mas φ menos 1 de Pn não converge para φ menos 1 de P. Portanto, essa função não pode ser contínua. Tá? Então, esse aqui é o principal exemplo que a gente trabalha, que não é homeomorfismo. Só para a gente fechar aqui, tá? Vou colocar um exemplo, esse aqui eu acho que eu não coloquei. O intervalo aberto, que é menos 1, 1, é homeomorfo. Como que eu sei isso aqui? Vamos só verificar esse caso, como que a gente prova, né? Então, ó, bom, quem que é a aplicação? Bom, a aplicação φ aqui que eu vou considerar de R, primeiro, né? No intervalo menos 1, 1, que a cada x real aqui, bom, isso aqui vai ter que estar entre menos 1 e 1. Então, o módulo do numerador vai ter que ser maior que o denominador. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que essa φ de x aqui, ela é x sobre 1 mais módulo de x. Por que eu tomei módulo aqui? Primeiro, porque isso aqui não pode ser anular. Então, não faz sentido eu pegar x igual a menos 1. Né? Mas observa, se eu calcular o módulo disso, né? O que dá o módulo? De x sobre 1 mais módulo de x. Isso aqui é módulo de x sobre 1 mais módulo de x, que é menor do que 1. Então, bom, se esse módulo aqui é menor do que 1, significa que esse elemento está entre menos 1 e 1. E, na verdade, percorre todos, né? Por quê? A hora que eu faço x tender a menos infinito aqui, ó, né? Isso aqui vai para onde? Isso aqui vai para menos 1. Né? Se eu calcular o limite quando x tende a menos infinito. E se eu calcular o limite quando x tende a infinito aqui, isso aqui vai para 1. Tá?
Então, assume qualquer valor aqui entre menos 1 e 1. E quem é a inversa, né? Então, observe que isso aqui é contínuo, né? Que é quociente de funções contínuas. E φ menos 1 de x, perdão, vamos colocar da onde que ela está sendo definida, né? φ menos 1 vai no intervalo menos 1, 1. Em R, agora, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Que a cada x aqui, o que essa minha φ menos 1 vai fazer? De x. Ela vai pegar o x e dividir por 1 menos módulo de x. Por quê? Valores de x que estiverem muito perto do menos 1 ou muito perto do 1 tem que ir para infinito. Ou seja, quando eu faço x tender a menos 1 a valores maiores, né, pela direita, isso aqui vai ter que ir para menos infinito. Então, se isso aqui tende a menos 1 pela direita, significa que o módulo dele é menor do que 1. Né? Ou seja, o termo de baixo aqui é positivo, mas vai para zero. E aqui está indo para menos 1, ou seja, para o número negativo, o quociente está indo para menos infinito. Quando eu faço x tender a 1 pela esquerda, de novo, o quociente vai ser sempre positivo, né? Porque o módulo vai ser menor do que 1. E aqui, bom, aqui está indo para zero e o numerador está indo para 1, ou seja, quociente positivo, aqui numa constante positiva, aqui no para zero, isso aqui vai para infinito. Tá? Bom, essas funções são contínuas. Na verdade, eu coloquei φ menos 1, mas eu posso vir aqui, ó, ao invés de colocar φ menos 1, eu vou chamar de outra coisa, vou chamar de psi. Porque eu não mostrei ainda que uma é inversa da outra. Vou chamar ela de psi, tá? E eu quero mostrar que uma é inversa da outra. Como que eu faço isso? Então, beleza, elas são contínuas. Então, o que falta a gente fazer? Ó, vamos mostrar que essa psi ela é igual a φ menos 1. Bom, como que eu faço isso? Basta mostrar que as composições da identidade. Lembra que quando a gente estuda a teoria do conjunto, a gente prova que uma função ela é bijetora, C e somente C, né? Dada f, ela é bijetora, existe uma função g, tal que a composição da identidade, a composição nos dois sentidos. Então, eu vou ter que mostrar que φ composta com psi de menos 1, isso aqui em menos 1, 1, né? É igual a identidade. A identidade aqui é nesse intervalo, né? Menos 1, 1. E o contrário, né? Psi composta com φ é igual a identidade em R. Tá? Se eu mostro isso, bom, se tem uma função psi que eu componho com φ à direita e com φ à esquerda obtenho as identidades, isso vai implicar, né, que psi é igual a φ menos 1. Tá? Eu vou fazer a primeira aqui, ó. Vamos fazer o cálculo. Quem que é φ composta com psi? Bom, se eu quero mostrar que essas duas funções são iguais, eu tenho que mostrar que para todo x no intervalo menos 1, 1, isso aqui dá o próprio x, né? Então, aqui, seja x pertencente ao intervalo aberto, menos 1, 1. E aí eu tenho que mostrar que essa composição aqui aplicada em x, qualquer que seja o x aqui, dá o próprio x. Então, isso aqui, por definição, é φ aplicada. O que a psi faz? Bom, a psi pega o x, leva em 1 menos 1, x sobre 1 menos módulo de x. Então, vai ficar aqui, ó, x sobre 1 menos módulo de x. O que a φ faz? A φ calcula, pega o argumento, leva nele aqui, menos módulo de x. E embaixo era 1 mais o módulo do argumento. Fica módulo de x sobre
1 menos módulo de x. Então, pensa que isso aqui, ó, é o argumento da φ. O que a φ faz? Está aqui, ó. A φ pega o argumento, calcula o argumento dividido por 1 mais o módulo do argumento. Opa! Então, o que eu fiz? A φ pega o argumento, que está aqui, e divide por 1 mais o módulo do argumento. Então, vamos fazer essa conta aí. Isso aí é igual. Conserva a primeira, né? Vamos continuar aqui. Vai ficar x 1 menos módulo de x vezes o inverso da segunda. Isso aqui, ó, é 1 mais módulo de x sobre 1 menos módulo de x. Tá? Então, eu vou até colocar... Vamos fazer essa conta antes. Antes de eu colocar o quociente, senão pode confundir, porque senão fazer direto pode causar confusão. Então, ó, vou deixar o numerador por enquanto como está. X sobre 1 menos módulo de x. Embaixo, então, esse módulo aqui, ó, como o de baixo ele é positivo, por que ele é positivo? Porque o x está entre menos 1 e 1. Então, 1 menos módulo de x, ele é maior que zero. Então, o módulo vai ficar só no numerador. Então, na hora que eu tiro o mínimo aqui, vai ficar ó, 1 menos módulo de x mais módulo de x sobre 1 menos módulo de x. Certo? Tirei o mínimo aqui, ó, né? Ou seja, dividi e multipliquei isso aqui por 1 menos módulo de x. Aqui, observe que vai cancelar, né? Ó, menos módulo de x com módulo de x. Então, vai ficar isso, né? Ó, x sobre 1 menos módulo de x vezes o inverso dessa aqui, ó. Isso aqui cancela com isso, né? Então, vai ficar 1 menos módulo de x sobre 1. Isso aqui dá x, ó, da identidade. Tá? Aí eu deixo de exercício para vocês mostrarem a outra composição. Tá? Aqui, exercício. Né? Aqui, mostrar que psi composta com φ. Opa, agora eu falei φ, né? Psi. Deixa eu arrumar. É só fazer essa mesma conta, né? Só que agora vai inverter a composição. Composta com φ. Isso aqui dá a identidade em R. Tá? Então, observe a igualdade de funções. Elas são iguais se tem o mesmo domínio, tem o mesmo contradomínio. E para cada x elas vão coincidir. Para cada x no domínio, elas vão coincidir. Tá? Bom, vou deixar mais alguns exercícios aqui, ó. Não sei se estão na lista, mas isso aqui é bem tranquilo para vocês provarem. Então, prove que esse intervalo aqui, ó, menos 1, 1, é homeomorfo. É homomorfo. A qualquer intervalo aberto. Nesse formato aqui, ó, AB. Esse é o primeiro. Então, na verdade, você vai ter que construir um homomorfismo que leva o menos 1 no A e o 1 no B, tá? Isso aqui. Então, eu preciso, no fundo, fazer isso, né? Ele vai ser um esticar ou comprimir, vai depender de como que... Mas, quando eu faço, que eu fizer, né? Embora o T não vai poder assumir o valor menos 1. Mas na hora que ele assumir o valor menos 1 tem que dar o A, ele assumir o valor 1 tem que dar o B. Tá? Bom. E o segundo aqui. Aqui 1, né? O 2 aqui prova que a composição de homeomorfismo. Composição de
homeomorfismos é um homeomorfismo. Tá? Isso aqui é bem imediato. Por quê? O que você vai ter que mostrar? Você vai ter que mostrar que a composição de funções bijetoras é bijetora. Mostrar composições de funções contínuas é contínua, porque se ele é homomorfismo, tanto a função quanto a inversa são homomorfismo, tá? Então ele é bem direto esse exercício aqui.